Bom, gente, aluno pediu, eu já vou deixar as dicas do TCDF pelo menos adiantadas, mas estou gravando esse vídeo em 2018, no momento em que o TCDF só está autorizado. A gente nem banca tem ainda, mas a tendência é que seja o CESP, né? Então eu vou comentar a última prova e o que deveria ter sido feito na discursiva, principalmente nas peças. Tá certo? Também vou comentar com vocês algumas questões envolvendo a postura do CESP em 2018, que pode anunciar aí alguma postura também para 2019, ou seja, a continuidade de um processo que o CESP começa em 2018 e transfere para 2019. Bom, vocês estão assistindo a aula comigo, professora Júnia Andrade, né? E eu vou trabalhar com vocês aí a questão envolvendo principalmente as peças de natureza técnica. Pessoal, o TCDF, diferentemente do concurso do TCU, por exemplo, ou do TCE de Minas Gerais, que acabei de trabalhar há algum tempo, ele vai trazer uma peça técnica que precisa ser realizada de acordo com o manual de redação oficial do Tribunal de Contas do Distrito, tá? Então, essa daqui foi a discursiva que caiu para o ACE, tá certo? O auditor de controle externo. E você tinha uma questão, né? Nós temos aqui uma questão de até 20 linhas, que é comum nas provas de controle, né? Uma segunda questão também até 20 linhas. E eis que chegamos aqui à peça de natureza técnica, em que a banca vai dar para você o quê? Vai apresentar um caso fictício, não é? E vai te pedir para você elaborar uma peça em conformidade com o manual de redação oficial do TCDF. Isso aconteceu no concurso de 2014, tanto para o analista quanto para o auditor de controle externo. É claro que o analista teve outro tipo de relatório, tá certo? O auditor de controle externo naturalmente teve que montar um relatório de auditoria. Gente, somente a prova do TCDF, quando o CESP trabalha com controle, né, o concurso na área de controle, somente a prova do TCDF é que acaba seguindo o manual próprio, tá? Eu acredito que em 2019, quando essa prova acontecer, acredito que a banca vai manter essa disponibilidade aqui, porque isso aqui é uma decisão do tribunal, não é uma vontade do CESP, olha, eu quero fazer questão assim, tá certo? Isso aí foi na época, foi uma decisão do próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal, porque eles já queriam auditores que tivessem o quê? Que chegassem lá com uma competência mínima de redação que fosse aliada ao manual próprio daquela corte, tá? Que foi estabelecido naquele tribunal, tá bom? Gente, então vamos pensar ponto a ponto, né, o que deveria acontecer aqui dentro no manual de redação do ACE, do auditor, porque vai dar diferença. O analista também pediu um relatório, mas era relatório de evento, tá certo? Ligado à parte de participação em evento. E vocês, um relatório de auditoria a respeito de alguns fatos que foram apurados. Bom, primeiro, a banca destinava de toda essa pontuação, certo? Uma quantia vultosa, tá vendo? 5 pontos, só para a parte de apresentação e estrutura daquele relatório. Porque esse relatório de auditoria, à luz do TCDF, ele é muito diferente dos relatórios de auditoria do TCU, por exemplo. Tanto que no nosso curso, o TCU está separado do TCDF, exatamente para um tratamento não viciar outro. Tranquilo? Então, por exemplo, se você fosse montar um relatório para o ACE, você teria que seguir todas as regras do manual. Uma dessas regras diz respeito a isso aqui, você centralizar o título, não é? Você vai colocar o título, o relatório, o número, o ano, tá certo? Não pode colocar nem número nem ano, você só pode apenas evidenciar. Algumas pessoas esqueciam, gente, sempre vinha lá e colocava assim 2014, tá? Houve examinador que não aceitou isso, tá bom? Aí depois na margem esquerda vem alguns elementos que são obrigatórios, né? Primeiro é o número do processo que está implicado nesse relatório. É claro que aqui você talvez não tivesse o número do processo enunciado, então você só faz o quê? Apenas enuncia, porque é número também, barra ano aqui formado por 2 dígitos, tá certo? Você tinha também aqui que indicar, né, o órgão ou o ente jurisdicionado, tá certo, do seu tribunal, então tu tinha que colocar o jurisdicionado, né, da sua parte de auditoria. E aí também, se você não tivesse, é lógico que o caso te dá um jurisdicionado, porque exatamente
é o âmbito sobre o qual vai repousar a sua auditoria, tá bom? Então você vai ter que completar essa parte aqui, né, formalmente. O assunto, tá? Que é uma frasezinha curtinha, certo? E a ementa que no TCDF você tem que fazer essa ementa toda formada por substantivos. É um dado interessante, porque quando você pega ementas de uma forma geral, principalmente ligadas ao âmbito do legislativo, né, considerando o Tribunal de Contas parte do legislativo, até por ser um órgão fiscal, o que acontece? Essa parte da ementa normalmente ela é feita por verbo, tá? Você tem um comando ali de verbo. E aqui não, a ementa da auditoria, de um relatório de auditoria do tribunal, ela é feita somente com substantivos. Então, o aluno teria que estar atento a isso. Bom, aí esses elementos aqui de apresentação, né? Aí você tem, além disso aqui, você tem o vocativo, né? Que vem centralizado quando você chama o receptor desse relatório, se houver no seu caso, se não houver, você vai apenas colocar vocativo, tá? E aí começa o texto aqui embaixo, tá certo? Mais ou menos a altura do vocativo começa seu texto. E aí, claro, texto em parágrafos numerados, tem a sugestão que você vai dar ao pleno, ao final, né? E tem todo o fechamento aqui, que não vai caber aqui. Mas, gente, é só baixar o Manual de Redação Oficial do TCDF, que, salvo engano, a última edição, se eu não estou enganada, é 2017 ou 2007. Não lembro mais, tá? Então é só você baixar lá que você vai procurar baixar isso no Google. E te aconselho já ir estudando esse manual, porque é uma decoreba. Além de você ter que saber fazer a composição e uma análise, né, de auditoria, você também precisa conhecer as partes para você não perder 5 pontos. Eu me lembro que nesse concurso, o que o pessoal pecava era exatamente na estruturação, porque sempre esquecia algum dado pertinente àquele manual, tá? Bom, gente, seguinte, passada a nota de apresentação e estrutura, né, porque diz respeito àqueles pontos que eu comentei com vocês, aqui você tinha uma justificação, análise do contrato de locação do imóvel, né? Outra justificação, análise do contrato de terceirização de mão de obra, que naturalmente tem referência ao caso que está acima. E a conclusão do relatório. Ora, você vai ver que essas duas análises, elas vão fazer parte do corpo do texto. Quando você estiver compondo o relatório, o primeiro parágrafo do relatório, tá certo? O primeiro parágrafo vai ser para você apresentar o relatório, tá certo? Você vai apresentar aí o tratamento dos autos, né, de auditoria que foi realizado de que período a que período. Se não tiver, você precisa apenas enunciar, né, e deixar sob reticências esse período. Então, o primeiro parágrafo não recebe nenhum tipo de numeração. É como se você falasse isso aqui, ó, tratam os autos, né, da auditoria. Aí você diz o tipo de auditoria, não é? Se estiver te pedindo esse tipo. Da auditoria, por exemplo, operacional, suponhamos, tá? Operacional. Aí realizada, aí você diz quando ela foi realizada, ok? Não precisa falar onde foi realizada. Por que não? Porque senão vai ferir o princípio da concisão, que é uma regra deste manual. Até porque lá em cima, nos itens de apresentação do relatório, você já terá colocado jurisdicionado. Então você não precisa dizer onde foi que você realizou essa auditoria. Já estará lá em cima. Apenas o período em que você realizou. Esse primeiro parágrafo não é numerado. E aí o que vai acontecer? Os dois parágrafos que sofrerão numeração, aí já começa o número 2 e o número 3, são os parágrafos de análise do contrato de locação do imóvel, que estava lá, né, de acordo com esse caso, e o contrato de terceirização de mão de obra, em que você vai analisar a legalidade disso daí, tá certo? Ou seja, à luz de princípios que tem a ver com a administração pública, vamos dizer assim, e de normas, né, se for o caso, ok? Terminou isso daí, a conclusão do seu relatório, ela vai fazer parte das sugestões, né? Você pode até colocar a conclusão no corpo, não tem problema, mas você vai ter que apresentar sugestões ao pleno, certo? Então, essas sugestões, ela vem aqui para consideração, ok, do pleno. Então, ela pode aparecer nessa parte de conclusão. E, naturalmente, as suas sugestões, atenção, hein?
porque o CESP está chatinho. Elas precisam ser coerentes com a análise que você fez a partir dos seus achados, tá certo? E de toda a análise que você apurou aí dessa auditoria. Então, as sugestões, elas têm que ter uma coerência praticamente bionívoca. Alguma coisa que você achou, você tem que dar uma sugestão ali a ser encaminhada, tá? E ali você faz o fecho do seu relatório. Então, gente, o relatório do TCDF, ele, se for seguir o manual, né, ele passa por essas partes. No turma de redação, no curso, que a gente vai sugerir, qual foi o nosso acordo, né, meu e da minha equipe? Que o aluno pudesse desenvolver o texto de duas formas. O texto tanto à luz do manual, como um texto comum, à luz do CESP. Certo? Por que a gente está falando isso? À luz da tradição CESP, né? Porque pode ser que ano que vem o CESP abandone o manual. Aí você não vai fazer outro curso de novo de TCE, de TCDF em função dessa mudança de perspectiva, tá? Que você pode ir, de repente, para os nossos treinos, ok? É claro que se o edital for lançado no momento de vigência do curso, nós vamos fazer a adaptação. Mas aí você já terá treinado os dois. Então a gente vai analisar um texto seu e a estrutura do outro. A gente pega um texto como base analítica, que ali vamos fazer todas as correções, correção de micro, correção de macro, estrutura, correção de abordagem dos assuntos, né? E no outro, nós vamos analisar a parte estrutural. A gente vai pegar a nota que foi atribuída no primeiro e somar a nota da parte estrutural, ok? Porque aí você passa a ter o quê? Duas realidades. É como se você estivesse trabalhando com duas situações, tá? E aí vai ser bacana porque, por exemplo, esse curso vai ser montado durante o Novembro Black, não é? Então você vai estudar por um preço muito mais acessível, vamos dizer assim. A gente acaba democratizando aí o ensino dessa forma, né? Por meio dessa promoção consistente pelo mês. Então, essa é a grande dica para você trabalhar o seu texto, tá? A gente vai trabalhar os dois aspectos. Gente, o pessoal sempre me pergunta, Júnia, e temas prováveis? Gente, TCDF ainda nem tem edital. Então, eu não vou falar para vocês hoje sobre temas prováveis. Mas é claro que, né, com o passar do tempo, lançado o edital, nós vamos sim falar sobre a probabilidade temática, de fato, no curso com muito mais apuro, né, tratando dessas probabilidades temáticas, para acontecer isso aqui, ó. Veja, aqui uma mensagem, não sei se dá para vocês observarem, eu vou tentar arrastar para cá isso, foi mandado para o nosso WhatsApp, né? Que estão nossos professores, que trabalham praticamente todos aqui, o pessoal da equipe, e a aluna falando que foi muito grato, né, pela oportunidade, porque mais uma vez, né, a gente, acertou o tema, né, Malu encaminhou a mensagem aqui pro grupo, né, Malu é do atendimento, tá certo? Não só aqui, nosso e-mail também, foi exatamente o que a professora falou, o CESP focou as competências constitucionais do TCU. Bom, aqui eu estava falando sobre o TCE de Minas, né? Então falei sobre essas competências. Galera, que foi realmente o tema. Deixa eu ver, eu acho aqui. Isso que caiu para eles, ó. O TCE de Minas pediu competências do TCU, que era para separar o TCU do TCE. Então eu falei, olha, naturalmente a banca vai bater em cima de competências constitucionais, porque ela tem cobrado. 2018 foi um ano que o CESP praticamente cobrou funções institucionais, competências institucionais ou constitucionais, né, competências que sejam privativas principalmente, tá certo? Então, a banca foi muito em cima dessas questões, tá? Aqui, por acaso, eu tô com uma prova aberta até do setor de contabilidade, acho que foi. Né? Até falei para os meninos da contábil, não dentro do curso, porque eu não abri no turma o treinamento para contabilidade. Mas na parte aberta do curso, na hora que eu fui falar sobre os temas prováveis para várias áreas, eu falei, o pessoal da área contábil de olho em orçamento, porque 2019, com o novo governo federal, naturalmente, a gente tem uma possível mudança no processo orçamentário, né? Existe aí o interesse do governo em modificar a forma como o nosso orçamento é elaborado, né? Sair do orçamento programa e cair para um orçamento base zero, né? Uma intenção deles. Eu até falei, pessoal de contabilidade, não fique só preso à contabilidade. Vá estudar a parte de orçamento. E foi fato, né? A gente fica vigiando. Mas, gente, de olho em tudo, porque CESP, este ano,
não só nos indicou um caminho temático, acredito que em 2019 o CESP também vai ter uma eleição de um caminho temático, por isso que não tem como eu falar de temas agora para vocês, né? Agora vai ser a parte de aprender a lidar com as discursivas do manual, principalmente, e focar também o que o CESP vem exigindo nas suas últimas correções. E o CESP também, em 2018, ele fez muitos testes temáticos, testes de abordagem temática, com bastante variação. Uma dessas abordagens de variação, eu até trouxe aqui, sempre estou pegando a prova da ABIN, porque é maior, né, para trabalhar para a área de vocês. Apesar de ser ABIN, o CESP andou modificando muito os seus enunciados. Por exemplo, isso aqui foi uma prova da ABIN, lógico que o assunto não é feito a vocês, mas só para vocês entenderem que modificações enunciativas têm ocorrido, né, aí no âmbito dessa banca. Aqui na prova da ABIN, por exemplo, na prova mais longa da ABIN, a banca pedia para falar sobre a ENINT, que é a Estratégia Nacional de Inteligência. E havia 4 eixos, né, estruturantes nesse documento. Então a banca pedia para o aluno falar sobre esses 4 eixos estruturantes, para cada eixo citar um desafio, né? Cada eixo citar um desafio, e para cada desafio correlacionar 2 objetivos estratégicos. Então o aluno teria que puxar 2 objetivos para cada um desses eixos. Bom, por que eu estou mostrando isso aqui? Porque a tendência é de vocês escreverem de acordo com o tópico 1, tópico 2, tópico 3, naturalmente dentro da abordagem do Tribunal de Contas. A tendência de vocês é fazerem essa abordagem. Mas numa estrutura enunciativa, gente, que prevê uma associação, o que é associação? Quando o item 2 está associado a 1 e o item 3 do seu questionário está associado ao item 2, o ideal talvez não, com certeza, tá? Porque eu falo para os alunos tirarem um total nessa prova. O ideal é que você, em vez de trabalhar tema a tema, como é o clássico do CESP, que você possa falar sobre cada uma das áreas, naturalmente no seu concurso, fazendo já todas as associações correspondentes num parágrafo, depois no outro parágrafo pega outra área, e assim vai, entendeu? O CESP tem tido muito essa disposição, não foi só na BIM, isso aconteceu na prova da EMAP em 2018, né, e outros concursos afins. Tivemos também variação de enunciados também, por exemplo, olha só, aqui é a prova da Polícia Federal, um dos cargos da Polícia Federal, não lembro se é o escrivão agora, se foi o agente, enfim, mas que a banca pedia para se falar sobre responsabilidade penal, né? A gente já vinha discutindo algumas coisas nesse sentido, porque é uma das discussões que orbitavam a área, né, bastante, sobre redução aí da maioridade penal, e o aluno naturalmente foca os tópicos para responder item a item, né? Porém, muita gente se esqueceu de que no próprio enunciado já havia um tópico embutido aqui no enunciado. Tem acontecido bastante isso, né? A gente contou aí 4 provas feitas em 2018, em que o CESP antecipou o pedido. Houve aluno que não viu, respondeu tópico 1, tópico 2, tópico 3, naquela pressão da prova, né? Não conseguiu olhar com calma, e deixou de responder um tópico. Então, gente, o que aconteceu em 2018 foi o que o CESP fez foi reunir toda a diversidade de enunciados temáticos. Não é novidade, hein? Se algum professor falar que o CESP inovou. Não, ele não inovou. É porque isso já acontecia antes, porém acontecia uma vez por ano, 2 vezes por ano. Em 2018, o CESP resolveu abrir as porteiras e colocar toda a sorte de enunciados ali, que ele já praticava, né? Por exemplo, só pra vocês terem noção, esse enunciado parecido com esse da Polícia Federal aqui, aconteceu na prova do MP1 em 2010, aconteceu na prova do MP1 em 2013, não é? Depois nós tivemos outro enunciado diferente, a própria prova do TCDF, do analista, tem um formato de enunciado que foi também muito praticado depois em 2018, eles resgataram, quando a banca não coloca em tópicos, coloca a pergunta toda uma ao lado da outra, né, basicamente, e você vai vendo que a banca ela puxou isso tudo para 2018 e variou.
tá? Bastante a sua forma de anunciar. Por isso que hoje o CESP é a banca que oferece maior risco ao aluno que faz concurso público. O aluno ele tem que ter um domínio muito grande da forma de escrita. Além do mais, gente, a banca está trabalhando com formato de conceito. Como assim conceito? Para cada assunto que você for abordar, né, o ideal é que você caracterize aquilo ou cite exemplos concretos, tá? Não fique só com a teoria, não, porque se você não exemplificar, você vai perder um terço da nota, tá certo? Um terço dessa pontuação aqui. Então a dica que eu te dou é, ó, fique esperto, para você não sofrer no concurso. Né? Então a gente vai, todo o nosso curso ele vai ser orientado neste sentido, de você conhecer os enunciados que o CESP tem trazido, de você se deparar com questões desse molde, né? E ao mesmo tempo você vai proceder a cada questão discursiva, você vai escrever 2 vezes. Claro que se você quiser, não é? Ninguém é obrigado a fazer isso, mas a nossa intenção é que você faça o treinamento das 2 formas. O CESP atualizado e o CESP à luz do TCDF, porque a gente não sabe ainda qual vai ser a postura da banca. Quando sair o edital, você estará pelo menos relaxado em relação a esse assunto, tá? Quem vai fazer, gente, para analista, aqui vocês não reparem a foto não, porque é foto que aluno manda, não é? A banca não disponibilizou essa prova no original, então a gente tem de aluno. Então aqui veja que a banca pede para o analista redigir, vou ver se eu mostro para vocês aqui. Ela pede aqui para vocês, né, se vocês forem fazer para o analista, ela pede para que se redija, com base também no manual de redação oficial, né? E ela quer idêntico ao que está no TCDF, um relatório de participação em evento, tá? Em que sejam apresentados uma síntese dos principais temas abordados e um comentário final com recomendação de ações para que o setor de recursos humanos do TCDF adote a metodologia PDCA para a melhoria dos seus processos internos. E aí, olha a confusão. Vejam que aqui não é novidade. Quando o professor fala assim, o CESP modificou em 2018. Fala, não, eu que sou mais antiga já sei que não, né? O professor novato, ele acha que realmente, às vezes, teve uma modificação. Mas, eu sempre digo para o aluno, veja só, essa prova, por exemplo, foi do analista do TCDF. E você vai ver aí a banca recuperando, em provas de 2018, esse tipo de enunciado geral com comando prévio no enunciado e depois os tópicos. Aí muitas vezes o aluno se centra aqui nos tópicos e não vê este enunciado aqui. Mas como é que seria isso, Júnior, em termos de um relatório de participação em evento? Ora, gente, aqui, eu não vou abordar tudo, mas eu vou falar pelo menos por alto, lá no manual de redação oficial do TCDF você vai encontrar a estrutura de um relatório de participação em eventos. Você vai ter toda a estrutura lá, certo? Tem o título centralizado, tá certo? Tem o vocativo, né, para chamar a autoridade que vai receber esse relatório. Tem o primeiro parágrafo, que é o de apresentação do relatório, tá certo? Que vai indicar a periodização em que aconteceu o evento, esse é o ponto central desse primeiro parágrafo. Depois você tem um elemento número 1, que salvo engano, né, lá se falava, se eu não lembro 100%, mas se falava sobre a identidade do servidor, tá? Você teria que dar vários dados da identidade do servidor, é a ordem que não está me vindo agora. E aí vinha o nome, matrícula, cargo, é claro que você não vai colocar, você só vai enunciar esses dados aqui. O item número 2, que pedia, né, para que se falasse, se identificasse a unidade, não é certo? Ou vamos dizer assim, perdão, não, aqui não, unidade ou lotação de identidade do servidor. Aqui pedindo o item 2 para se falar sobre a caracterização do evento, né? De que evento se trata, tá certo? E depois no item 3, só para localizar, tá, gente? Aí o item 3, sim, pedia os principais temas do evento, né? Principais temas. E aí tinha o item 4, né? Os comentários
acerca do evento, né, os comentários finais. E aí tinha itens 5 materiais, etc. Enfim, em que parte eu colocaria cada um desses itens? Vamos lá. Primeiro, né, aqui você vai apenas enunciar identidade do servidor e tal. Aí pede a característica do evento, né, de que se trata. Então você vai falar aqui é basicamente do texto base em que você retira a característica, tá certo, deste evento. Principais temas deste evento. Então, o evento tratava de quê? De aspectos gerais de gestão de qualidade total. E aí você iria comentar esses principais. Perdão. Aqui você citaria, principais temas. Você falaria sobre principais aspectos de gestão de qualidade total, né? Iria se discutir sobre o ciclo PDCA, a aplicação do ciclo PDCA e tal. Quando chegasse nos comentários, estes itens, de forma bionívoca, você iria expandir. Era a hora que você ia tratar dos tópicos, tá certo? É o momento que você trataria dos tópicos. E nesses mesmos comentários finais, você faria, né, uma síntese final com recomendações, tá certo? A este setor ali de melhoria de processos internos, né, do tribunal. Então, o seu último parágrafo, ele poderia tratar exatamente desse assunto, né, até você fazer o encerramento do seu relatório. Enfim, a questão era só seguir o roteiro. Só seguir o roteiro, tá? Bom, gente, espero que essas dicas tenham ajudado, aclarado um pouquinho, né? Para que você possa compreender aí qual vai ser o caminho a ser adotado no seu concurso, tá? Volto a dizer para vocês, 2018 foi um ano em que a banca se preocupou principalmente com aspectos gerais. Digo, os temas não foram difíceis em 2018. Isso já é uma prévia para 2019, temas mais fáceis do que os temas antigos, né? Porém, a banca está centrando muito a sua correção em cima de, vamos dizer assim, de aspectos de escrita, né? Se as sugestões que você vai propor no seu relatório de auditoria são sugestões coerentes com os achados e a análise de auditoria que você fez, né? Se você exemplifica, consegue materializar aquilo, saindo do discurso teórico, indo para um discurso um pouco mais ilustrativo, tá certo? Tanto que você vai ver que o CESP, ele está muito descreva em várias provas suas feitas este ano, com muita preocupação nesse sentido. Inclusive naquela própria prova do analista, perdão, mesmo do analista, lá do TCDF, esse comportamento, né, do descreva isso, descreva aquilo, já estava lá ilustrado naquela prova, tá bom? Então, um beijo grande para você, espero aí ter jogado um pouco mais de luz sobre os seus estudos e depois a gente vai lançar no Turma, você vai ter toda a descrição do curso, vai saber o que vai constar, nós vamos colocar provas de língua portuguesa do CESP também, como reforço, né, para que você possa não só vencer a prova discursiva, mas também a prova objetiva, tá certo? Se mudar a banca durante a vigência do curso, a gente faz a readaptação sem problema algum, para que você possa seguir aí com o seu material direcionado para o seu concurso, tá? Beijo grande para vocês.